Fala galera! Meu nome é Daniel Machado, eu sou professor de matemática e escritor da coleção Revisaço da editora Juspódio. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, em que eu resolvo questões de matemática e raciocínio lógico para ajudar você que está estudando para concurso público. E no vídeo de hoje eu venho resolver a prova do TRT 17 para o cargo de analista judiciário, área judiciária. Vocês estão preparados? Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para as questões. Questão de número 19, ela diz o seguinte: os 7 quadradinhos da figura abaixo formam 3 linhas, sendo uma horizontal e 2 verticais. Os números de 1 a 7 devem ser escritos, um em cada quadradinho, de forma que a soma dos 3 números de cada linha sejam iguais. Os números 3 e 4 já foram escritos. O número que deve ser colocado no quadradinho cinza é... Bom, o que nós temos nessa questão? Eu vou preencher esses quadradinhos com os números de 1 a 7. São 3 linhas, 2 na vertical e uma na horizontal. E a soma de cada linha dessa tem que dar o mesmo valor em todas. Então, se são 3 linhas, essa soma, a soma de todos os números que eu vou utilizar, eu tenho que dividir por 3, porque essa soma é igual. E quais são os valores que eu vou utilizar? Eu vou utilizar os valores de 1 a 7, então eu vou escrever a soma de todos eles, 1 mais 2 mais 3 até o 7. E, mais ainda, não são só os números de 1 a 7 que eu vou somar. Tem alguns números que vão aparecer em 2 linhas. Por exemplo, o 3, ele aparece na linha horizontal e aparece na linha vertical. Então, nessa soma que eu vou ter que dividir por 3, o 3 vai entrar 2 vezes. E esse número do quadradinho cinza, que eu vou chamar de x, eu também tenho que somar ele, porque ele vai ser somado 2 vezes. É um dos outros que já está ali. Então, eu vou somar todos os números que eu vou usar nesse quadradinho e dividir por 3. Por que dividir por 3? Porque a soma de todas essas linhas, elas são iguais. Nós temos 3 linhas. Então, vou fazer essa soma. Veja só. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 6, 21. 21 mais 7, 28. 28 mais 3, isso dá 31. Então, no total ali utilizado nesses quadradinhos, nós temos 31 mais o valor x, que é o do quadradinho que eu não sei qual é. Tudo isso, no final, eu vou ter que dividir por 3. Então, eu tenho que, nessa divisão, fazer uma divisão por 3. E essa divisão por 3 tem que ser um número exato, porque para dar esse valor da soma, que é a mesma nas 3 linhas. E aí, nós temos que procurar, então, quais os números que eu posso substituir o x para dar um valor múltiplo de 3. 31 não é múltiplo de 3. O próximo múltiplo de 3 acima do 31, ele vai ser o 33. Então, aqui eu teria, no caso, para ter o 33, o x ele pode ser 2. 31 mais 2, isso dá 33. E 33 dividido por 3, isso dá 11. Então, essa é uma das possibilidades para que essa soma das linhas e colunas seja a mesma. A outra possibilidade vai ser, em vez de eu utilizar o 2, eu utilizar o 5. Porque 31 mais 5 vai dar 36. E 36 dividido por 3, isso vai dar 12. Então, nós temos essas duas possibilidades. Ou seja, nesse quadradinho cinza que eu substituir por x, ou vai ser o 2 ou vai ser o 5. Não pode ser outro. Por quê? Porque o próximo múltiplo de 3 seria o 39. E aí eu precisaria somar 8, mas no quadradinho eu só utilizo números de 1 a 7. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso
descobrir se o valor do x ele vai ser o 2 ou se o valor do x vai ser o 5. Então, na primeira situação, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o x aqui por 2 e ver o que acontece, né? Lembrando que se eu substituir o x por 2, a soma tem que dar 11. Então, eu teria aqui na horizontal 3 mais 2 mais um número, que é esse aqui do meio, né? Vou até pintar esse quadradinho, que isso vai dar 11. Então, 3 mais 2, 5. Para chegar no 11 está faltando 6. Então, aqui no quadradinho do meio, nós teríamos os 6. Na linha vertical, eu também vou ter 4, que já está ali preenchido, mais 2, que é o do quadradinho cinza, mais esse quadradinho aqui de baixo, que eu preciso preencher, e para que essa soma dê 11. Então, 4 mais 2, 6. 6 para chegar no 11, está faltando o 5. Bom, até aqui eu não encontrei nenhuma incongruência, né? Porque nem o 6 e nem o 5 estão sendo utilizados ali no problema. Então, o 2 é um grande candidato para ser o número do quadradinho cinza. Vamos ver a segunda situação. Na segunda situação, eu vou utilizar a situação aqui de baixo, em que o quadradinho que eu vou substituir vai ser o 5 e a soma vai ser 12. Então, agora eu vou ter 3 mais o quadradinho cinza, agora, em vez de 2, nós vamos utilizar o 5. Então, 3 mais 5, mais aquele quadradinho, e isso teria que dar 11. Então, 3 mais 5, 8. 8 para chegar no 11, está faltando 3. Opa! E aqui eu já tenho um problema, né? Porque o 3 ele está aparecendo duas vezes. Eu não posso ter o 3 ali no lugar do x. Então, essa segunda situação, ela já está errada. Eu não posso substituir o quadradinho cinza por 5. O quadradinho cinza precisa ser o 2. E 2, né? Então, x é igual a 2, nós encontramos. E 2 nós temos na alternativa B de bola. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 20. Ela diz o seguinte. Ana, Beto, Clara, Diva e Edu disputam uma maratona de matemática. Para cada problema respondido corretamente, ganham 1 ponto e se errarem, nada ganham. A soma dos pontos recebidos pelos 5 participantes é 75. A diferença de pontos entre Ana e Beto é 2, mas não necessariamente nessa ordem. A diferença de pontos entre Beto e Clara é 3, mas não necessariamente nessa ordem. A diferença entre Clara e Diva é 4, e entre Diva e Edu é 9. Sabe-se que Edu teve a maior pontuação e Diva a menor pontuação dentre os 5. A soma das pontuações obtidas por Ana e Beto é... Bom, o que nós temos, né? Eles estão fazendo uma prova de matemática, uma maratona de matemática. Cada vez que um acerta uma questão, eles ganham 1 ponto. E se eles errarem, eles não ganham nada. A soma dos 5 participantes ela é igual a 75. E depois ele vai me estabelecer algumas relações. Bom, então ele está falando que a diferença entre pontos de um e outro é um determinado valor. Por exemplo, Ana e Beto é 2, mas eu não sei se a Ana é maior do que o Beto ou não. Como é que eu vou interpretar isso? Então, nós temos 5 pessoas prestando essa prova e tem um ranking de posições, né? Tem uns que acertaram mais e outros que acertaram menos. Eu vou considerar o quê? Que todos os 5 acertaram uma mesma quantidade de questões, então todos eles têm uma quantidade que já é garantida que todos acertaram. E depois, cada um deles vai recebendo mais questões. Então, só parece que ficou um pouco confuso, mas na hora que eu escrever vai ficar bem tranquilo. Eu vou partir do ponto que o Edu teve a maior pontuação entre eles e a Diva teve a menor pontuação. Então, eu vou colocar o Edu aqui como o primeiro colocado
e a Diva, a última colocada. A Diva foi a que acertou a menor pontuação. Então, o tanto que a Diva acertou é o mesmo tanto que todos acertaram, pelo menos, né? Aí eles vão ter cada um acertando 1, 2, 3, 4 a mais do que a Diva. Então, eu vou falar que a Diva acertou o mesmo tanto dos demais e mais 0 questões. Bom, ele também fala que a diferença entre a Diva e o Edu é de 9. Então, o Edu acertou a mesma quantidade que a Diva, mais 9 questões. Então, veja se ficou claro agora. Todos eles acertaram uma quantidade que é igual e depois alguns foram acertando a mais. Então, a Diva só acertou essa quantidade mínima. Então, o valor dela é essa quantidade mínima mais 0. O Edu é o que acertou mais, e essa quantidade que ele acertou é o total, é o tanto que todo mundo acertou, mais 9 questões. Por que eu sei que é 9? Porque ele foi comparado com a Diva, que foi a que acertou menos questões. Bom, na sequência, eu vou olhar para Clara e Diva. A diferença entre as duas é 4 questões. Se a Diva é a menor de todas, então a Clara tem que estar aqui, ó, acima dela. Eu não sei os outros onde vão estar, se vão estar entre Edu e Clara ou se vão estar entre Clara e Diva. Mas a Clara está com certeza entre o Edu e a Diva. E ela acertou 4 questões a mais do que a Diva. Então ela acertou as questões que todo mundo acertou e mais 4 questões. Bom, e agora? Eu tenho que encaixar nessa situação toda ainda a Ana e o Beto. Bom, e o que eu sei da Ana e do Beto? Que a diferença de pontos deles é 2, mas não necessariamente nessa ordem. E a diferença do Beto e da Clara é 3, mas não necessariamente nessa ordem. Então, eu vou fazer algumas suposições nessa situação. Eu vou falar, né, eu vou supor que o Beto teve menos pontos do que a Clara. Então, se a diferença entre o Beto e a Clara é de 3 pontos, o Beto ele ficaria aqui, ó, abaixo da Clara. E a pontuação deles, se a diferença deles é de 3 e a Clara está com mais 4, então o Beto teria aí mais 1 ponto. E agora eu tenho que encaixar a Ana. Bom, então continuando nessa hipótese que eu levantei, se o Beto tem menos ponto do que a Clara, agora eu tenho que encaixar a Ana. A Ana fez 2 pontos a mais ou a menos do que o Beto. Bom, primeira hipótese, a Ana fez menos pontos do que o Beto. Então, se o Beto está com uma questão a mais, se eu tirar 2 pontos, ela ficaria com menos 1, teria menos pontos do que a Diva. Então, eu não posso ter, nessa primeira hipótese, a Ana com menos pontos que o Beto. A Ana teria que ter o quê? Mais pontos que o Beto. E a Ana, aqui ficou um pouquinho apertado, vou fazer uma seta só para representar. Nessa hipótese, a Ana com 2 pontos a mais do que o Beto, se o Beto fez mais uma, a Ana então vai ser mais 3 do que a quantidade que cada um deles acertar. Bom, essa é uma das hipóteses, então essa é a hipótese 1. Vou chamar aqui de hipótese 1. Na segunda hipótese, e depois eu vou ver qual pode ser e qual pode não ser. Na hipótese 2, o Edu acertou mais 9, então eu tenho aqueles pontos fixos, né? A Diva é a quantidade que todo mundo acertou. Aqui no meio eu vou ter a Clara com mais 4 pontos. Na segunda hipótese, eu vou falar que o Beto acertou mais do que a Clara. Bom, se o Beto ele fez 3 pontos a mais do que a Clara, então o Beto ele estaria aqui, ó, com 4 mais 3, o Beto fez mais 7. E a Ana com 2 pontos a mais ou a menos do que o Beto. Onde que eu encaixo ela? Se a Ana fez 2 pontos a mais do que o Beto, então 7 mais 2, 8, 9. Ela empataria com o Edu, mas o Edu foi o único que acertou mais. Então, nessa hipótese, a Ana teria que estar aqui, ó, com mais 5 pontos. Por que 5? Porque de 5 para 7 está faltando 2. Então, eu tenho essas duas hipóteses, a hipótese 1 e a hipótese 2. E agora? Agora eu vou ver qual delas é a correta. Bom, nessa hipótese 1, o que nós vamos ter?
Eu vou ter que cada um dos 5 acertaram a mesma quantidade de pontos, então eu vou chamar de 5 vezes x, mais 9 pontos que o Eduardo acertou a mais os 4 da Clara, os 3 da Ana, o 1 do Beto e o 0 da Diva, e isso teria que ser igual a 75. Então, nós vamos ter aqui ó, que 5x mais 4 mais 9, 13, 13 mais 3, 16, com mais 1, 17. Isso igual a 75. Então, nessa hipótese, nós vamos ter o quê? 5x é igual a 75 menos 17. 5x é igual a 75 menos 17, isso vai dar 58. Só que olha só, eu vou jogar esse 5 para o lado de lá. Então vai ser 58 dividido por 5, e isso aqui não vai dar um número inteiro, né? O x, no caso, vai dar um número com vírgula. E nós não podemos ter número com vírgula nessa situação. Por que nós não podemos ter número com vírgula nessa situação? Porque cada um ganha um ponto de um ponto em um ponto. Não tem meio ponto, não tem 0,2 pontos. Então, a hipótese 1, ela está errada. Eu não tenho como ter essa hipótese 1 e ter a soma 75. Então, eu vou considerar a hipótese 2. Vamos ver o que acontece na hipótese 2. Eu vou ter o mesmo tanto que cada um acertou, então 5x, mais 9, mais 7, mais 5 e mais 4, mais 0, isso igual a 75. Então, eu vou ter 5x, mais 9 mais 7, 16, 16 mais 5, 21, 21 mais 4, 25. Isso igual a 75. Então, aqui o 5x vai ser 75 menos 25. 5x é igual a 75 menos 25 é 50. E x vai ser 50 dividido por 5. X é igual a 10. Opa, deu um valor inteiro. Então, quantas questões cada um deles acertou nessa hipótese? A Diva acertou 10 questões, que foi o mínimo que todo mundo acertou. A Clara acertou 10 questões mais 4, então a Clara acertou 14. A Ana acertou 10 mais 5, 15. O Beto 10 mais 7, 17. E o Eduardo 10 mais 9, 19. E o que ele quer? Ele quer a soma das pontuações obtidas por Ana e Beto. Ana, nós temos 15 e Beto nós temos 17. Então, Ana mais Beto, isso vai ser 15 mais 17, que vai dar 32. E 32 nós temos isso na alternativa D de dado, beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 21. Ela diz o seguinte: Marcos desconta um cheque de R$ 2.700 em um banco e pede ao caixa que lhe dê um certo número de notas de R$ 10, mais 20 vezes esse número em notas de R$ 20, e o restante em notas de 50. O número de notas de R$ 50 que Marcos recebe é... Bom, o que nós temos? Eu vou supor que o caixa vai dar X notas de R$ 10 para ele. Então, eu vou fazer o quê? 10 vezes X. Isso em notas de R$ 10. Então, para cada nota, o X é a quantidade de notas de R$ 10. Para cada nota de R$ 10 que ele vai dar, então ele vai ter isso vezes 10 em dinheiro. Então, se for uma nota, 1 vezes 10, 10. Se forem duas notas, 2 vezes 10, 20. Então, essa é a primeira situação. Na segunda situação, ele vai dar 20 vezes esse número, só que em notas de R$ 20. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 20 vezes as notas de R$ 20 vezes essa quantidade de notas. Então, aqui nós temos 20 vezes 20, 400x. Se eu somar essa quantidade, 10 mais 400x, nós vamos ter 410x. Ou seja, se ele der uma nota de 10, isso vai se reverter em R$ 410. Por quê? Porque ele precisa de 20 notas de 20 e mais uma de 10.
Então, se ele der 2, vai ser 2 vezes 410. Bom, como que eu faço agora para encontrar quantas notas vão ser? Eu vou olhar aqui para o número que ele está descontando, que é 2.700. Lembrando que eu estou partindo de R$ 410 e quero chegar lá no 2.700. Bom, 2.700 ele termina aqui em 00. Se eu escolho uma nota de 10, então aqui daria R$ 410. Repara que esse número ele está sendo multiplicado pelo valor de x. Se eu quero fazer isso com notas de 50, eu não tenho muitas opções. Para conseguir o que faltar, né, eu vou ter que conseguir com notas de 50. Então, essa quantidade que eu vou multiplicar por x, né, das quantidades de notas de 10, vai ter que ser um número que vai terminar em um múltiplo de notas de 50. Por quê? Porque o que sobrar eu consigo transformar em notas de 50 também. Bom, então isso nós vamos ter que ter múltiplos de notas de 50. Então, olhando para aquele segundo algarismo, o algarismo das dezenas, o primeiro múltiplo de nota de 50 que eu vou obter é multiplicando 410 por 5. Então, 410 vezes 5, isso vai dar 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 4, 20. Então, eu consigo obter R$ 2.050 se ele me der 5 notas de 10. E aí, R$ 2.050, eu posso chegar no 2.700. Bom, qual seria o próximo múltiplo de 410, que também seria múltiplo de nota de 50? Seria vezes 10. Vamos ver. 410 vezes 10, isso aqui daria 0, 0, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 4, 4. Opa, passou do 2.700. Então, eu tenho que necessariamente, ele me deu R$ 2.050 em notas de 10 e 20, e o restante vai ser em notas de R$ 50. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar os 2.700, que é o total que eu preciso receber, e descontar os 2.050, que é o que eu vou receber em notas de 10 e 20. Então, 0 menos 0 dá 0. O 7 empresta 1, ele fica valendo 10 e o 7 fica valendo 6. 5 para 10, 5. 6 menos 0, 6. E 2 menos 2, 0. Então, ele vai receber 650 em notas de R$ 50. Quantas notas isso vai dar? Ora, é só eu dividir. 650 por 50, posso simplificar esse 0. Aqui vai dar 1 vezes 5, 5. 6 menos 5, 1. Desce o 5. 3 vezes 5, 15. Menos 15, 0. Então, ele vai receber 13 notas de R$ 50. Tá certo? E 13 notas de R$ 50 nós temos na alternativa E. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 22. Ela diz o seguinte. Para visitar uma exposição, a fila foi organizada em trios. Ana, Bia e Caio observaram que formavam o 7º grupo contado a partir do início da fila e o 9º grupo contado a partir do final da fila. Observaram que o último trio não estava completo. O número máximo de pessoas nessa fila é... Bom, o que nós temos nessa questão? Nós temos que a Ana, a Bia e o Caio, eles são o 7º grupo dessa fila contados a partir do início. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 grupos, né? O 7º é o grupo da Ana, Bia e Caio. E se eu contar do final para o começo, né, eles são o 9º grupo dessa fila. Então, tem o grupo deles e mais 8. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, se eu conto os primeiros grupos dessa fila, o grupo deles é o 7º grupo. E se eu conto do final da fila para o começo, o grupo deles é o 9º grupo dessa fila. Beleza? Bom, e o que ele me falou? Que esse último grupo aqui, ele não está completo. Se ele não está completo, ele pode ter uma
ou 2 pessoas. O que ele quer saber? O número máximo de pessoas nessa fila. Bom, quantos grupos completos nós temos? Se eu olhar para essa fila desde o início até antes do último grupo, nós vamos ter um total de 14 grupos. E 14 grupos, cada um deles com 3 pessoas. Então, eu tenho 3 vezes 4, 12, 2 vai 1, 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4. Então, até o penúltimo grupo dessa fila, nós temos um total de 42 pessoas. E o último grupo, ele pode ter 1 ou 2 pessoas. O que ele está me perguntando? Ele quer saber o número máximo. Se é o número máximo, então eu vou considerar 2. Então, eu vou ter 42 mais 2. Tudo isso é igual a 44 pessoas. Então, o número máximo de pessoas nessa fila é 44. E 44 nós temos na alternativa C. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 23. Ela diz o seguinte. Em uma confraternização, 12 amigas comeram, em média, 1,5 brigadeiro. Nenhuma delas comeu mais do que 2 brigadeiros. Nenhuma delas compartilhou um brigadeiro e 2 delas só comeram salgados. O número de meninas que comeram 2 brigadeiros é... Bom, o que nós temos? Primeiro, são 12 amigas e a média de brigadeiros que elas comeram foi 1,5. Então, a média é o quê? É a soma dividido pela quantidade de valores. A média é a soma dos valores pela quantidade. Eu vou aplicar isso nessa questão. Eu sei que a média é 1,5, a soma dos brigadeiros é o que eu quero encontrar, e a quantidade de valores foram 12, né? Porque foram 12 pessoas. O que eu vou fazer? Esse 12 está dividindo, eu vou passar para o outro lado, multiplicando. Então, vai ser 1,5 vezes 12, e na hora que eu multiplico 1,5 por 12, nós temos um total de 18. Então, eu sei que nessa festa elas comeram juntas 18 brigadeiros, tá certo? Então, eu sei que todas elas juntas comeram 18 brigadeiros. E agora, né? Eu sei que 2 delas só comeram salgados. Então, no final das contas, eu vou ter que esses 18 brigadeiros, eles foram comidos por 10 pessoas, né? Não foi por 12. Por quê? Porque 2 delas não comeram brigadeiros. Então, os 18 foram comidos por 10 pessoas. E mais ainda, né? Nenhuma delas comeu mais do que 2 brigadeiros. Bom, se eu tenho que nenhuma comeu mais do que 2 brigadeiros, eu vou distribuir esses 18 brigadeiros entre elas. Então, distribuindo um brigadeiro para cada uma, eu vou distribuir 10 brigadeiros e vai sobrar quanto? Vai sobrar 8. Então, vou ter que distribuir 8 brigadeiros para cada uma delas. E se eu estou distribuindo 8 brigadeiros para cada uma delas e o máximo que cada uma comeu foi 2, eu vou ter que necessariamente 8 delas comeram 2 brigadeiros. O 1 brigadeiro que foi distribuído igualmente e mais 8 brigadeiros que sobraram. Então, 8 pessoas, isso nós temos na alternativa A. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 24, ela diz o seguinte. Em um exame com 30 questões, cada uma delas é considerada correta ou incorreta. O número de respostas corretas dadas por um candidato que fez esse exame foi 50% maior do que o número de respostas incorretas. O número de questões corretas desse candidato é... Bom, o que nós temos? Cada questão ou ela é correta ou incorreta. Então, eu vou chamar de C a quantidade de questões corretas e de I a quantidade de questões incorretas dessa prova. Bom, e o que mais, né? Ele me falou que a quantidade de questões que esse candidato acertou, olha só, as questões corretas, foi 50% maior do que o número de respostas incorretas. Então, eu vou escrever as questões corretas em função das incorretas. É um número 50% maior.
50% maior, então lembra, aumento em termos de porcentagem, o meu valor inicial de referência é 100%, e se aumentou 50%, o meu valor é 150% do valor inicial. Então, se foi 50% maior, eu sei que foi 150% das questões incorretas. Então, nós vamos ter aí as questões incorretas, que é I, e as questões corretas, que é 150% de I. Dá para simplificar esse 150% de I. Como é que eu faço isso? Eu posso cortar esse zero com esse zero. 15 e 10 dá para dividir por 5. Então, 15 dividido por 5, isso vai dar 3. E 10 dividido por 5 vai dar 2. Ou seja, isso vai ser 3i sobre 2. Bom, o que mais que nós temos nessa questão? O total de questões é 30. Então, eu tenho que as questões corretas mais as questões incorretas, isso tem que dar um total de 30. Essas questões corretas, eu vou substituir aqui, ó, esse 3i sobre 2. Por quê? Porque eu já achei essa relação. Então, em vez de C, eu vou usar 3i sobre 2 mais i, e isso é igual a 30. Bom, vou escrever isso tudo em uma fração só. Então, vou ter o 2 aqui embaixo, 3i, 2 vezes i vai dar 2, então mais 2i, isso é igual a 30. 3i mais 2i, 5i. O 2 está dividindo, eu vou passar ele multiplicando, então vai ser 30 vezes 2. E esse 5 eu vou passar dividindo, então vai ser 30 vezes 2 dividido por 5. 30 dá para dividir por 5, isso vai dar 6. Então o i vai ser 6 vezes 2, 12. Ou seja, eu sei que ele errou 12 questões nessa prova. Calma, volta para o problema. O que ele está me perguntando? Ele quer saber o número de questões corretas. 12 é o número de questões incorretas, não é o que eu estou procurando. Eu quero saber o número de questões corretas. Ora, se tem 30 questões na prova e ele errou 12, quer dizer então que ele acertou o que falta para chegar no 30. Então ele acertou 18 questões. A quantidade de questões corretas é 18, e 18 nós temos na alternativa E. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. E aí, gostou do vídeo? Gostou da resolução? Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas, e assim você me ajuda e muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo que é útil para você. Ficou com alguma dúvida nessas questões? Ou tem alguma questão que você quer que eu resolva? Me manda um e-mail, eu posso resolver aquela questão que você tem dificuldade. O meu e-mail é danielmachado.matemática, sem acento, @gmail.com. Nos vemos num próximo vídeo.